E aí, pessoal, tudo bem? Professor Calçada aqui. Vamos resolver aquela questão que eu postei ontem para vocês. Então, eu queria que você fizesse a estrutura de Lewis do fluoreto de xenônio. Foi uma questão que caiu no Enem do ano passado, tá certo? Então, o primeiro passo era olhar isso aqui. Ó. O xenônio é um gás nobre, tem 8 elétrons de valência e o flúor é um halogênio, tem 7 elétrons de valência. Sempre o primeiro passo, né, de fazer estrutura de Lewis é contar o total de elétrons de valência. Então, nós fazemos isso assim, ó, tem um xenônio vezes 8 elétrons, mais 2 átomos de flúor, vezes 7 elétrons. Isso dá um total de 22 elétrons de valência, que são os elétrons que vão ser usados para formar as ligações e para fazer com que os átomos fiquem com 8 elétrons ao seu redor. Então, nós começamos construindo assim, colocamos o xenônio, né? E aí colocamos um átomo de flúor e outro átomo de flúor, tá? Lembrando que cada tracinho representa 2 elétrons. No canto direito da tela, lá em cima, ó, tracinho é a mesma coisa que 2 pontinhos. Isso representa 2 elétrons. Ó, ficou até parecendo uma carinha isso aí, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui e vou colocar de novo o tracinho aqui representando a ligação. Muito bem, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os elétrons, né, de valência, os 22. Cada tracinho tem 2, então a figurinha já tem 2, que eu estou reforçando agora, você está vendo na tela, 4. Então eu vou acrescentar sempre aos pares. Então olha só, 2, 4, 6. Esse flúor agora já está com 8 elétrons ao seu redor. Esse flúor já está com 8 elétrons ao seu redor. Conte comigo, olha. 2, 4, 6, 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os elétrons para o outro flúor. Então, vai comigo, ó, sempre aos parzinhos. 2, 4, 6, mais esse, que está aqui, ó, 8. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. Eu já coloquei 16. Para 22, está faltando quanto? Faltam 6 elétrons. Então, nós vamos colocar mais 6 elétrons sempre aos pares. Então, de novo, e agora eu tenho que colocar os elétrons para o xenônio. Por quê? Porque o flúor não pode ficar com mais do que 8 elétrons. E aí eu fico com essa estrutura. Tá certo? Olha só que bacana isso. Você vai ver comigo aqui, ó. O flúor tem 8 elétrons ao seu redor. O xenônio também tem 8 elétrons ao seu redor. E veja só, desculpa, o outro flúor, né, tem 8 elétrons, e o xenônio, veja só, tem 10 elétrons ao seu redor. Tá? Isso pode te chamar um pouco a atenção, você vai somar 8 mais 8 mais 10, dá 26, não dá os 22. É que esses elétrons que estão aqui, ó, eles são os elétrons compartilhados, estão sendo contados 2 vezes, por isso que dá um número maior. Então, não caia na tentação de somar os elétrons e comparar os elétrons originais de valência que você tem, tá bem? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero que você guarde, tá? É que o xenônio ter 10 elétrons não tem nenhum problema. Por quê? Porque xenônio é um dos átomos que pode expandir octeto. Como é que essa história ele pode expandir o octeto? Ele pode ficar com mais do que 8 elétrons ao seu redor e está tudo certo, né? Mas como é que eu sei até quantos elétrons ele pode ficar ao redor? Isso é simples, gente. Basta olhar a família, né? Ele tem 8 elétrons. Um átomo pode ter, quando expande o octeto, até o dobro do número de elétrons de valência. Então, xenônio pode ter até 16 elétrons ao seu redor. Pode ter até 16 elétrons ao redor. Ele se encontra com o octeto expandido. Você percebeu que interessante? Eu não precisei de orbitais, né, e nem modelo orbital de ligação para construir a estrutura de Lewis do XF2, que foi uma questão do Enem do ano passado. Depois eu posto a questão do Enem aí para vocês, tá certo? Agora, um plus para vocês, acompanhem comigo. Tá? Vamos achar comigo a carga formal, não é, do fluoreto de xenônio. Então, olha só, XeF2, a estrutura de Lewis eu vou construir rapidinho aqui com vocês que a gente acabou de fazer. Tá? Então, de novo, vou copiar aqui aquela estrutura de Lewis.
E como que encontra a carga formal? A gente encontra a carga formal fazendo o seguinte: a gente vai exagerar na covalência, vamos separar os elétrons, isso é um plus, não estava na questão, tá? Dessa maneira aqui. E aí nós vamos contar os elétrons ignorando a eletronegatividade. Então, depois que a gente separa sem se preocupar com a eletronegatividade, né, dentro da estrutura de Lewis, agora você conte comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao redor desse átomo de flúor da esquerda tem 7 elétrons. Volta um segundinho. Olha ali, ó, tem 7 elétrons na valência do flúor. Então, aqui nós não temos elétrons nem a mais e nem a menos. Como não temos elétrons nem a mais nem a menos, ele não tem carga, a carga formal é zero. A mesma coisa acontece para esse flúor aqui, tá? Conta os elétrons comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou agora contar os elétrons do xenônio. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o xenônio, volta aqui, ó. Ele tem 8 elétrons e nessa estrutura ele está com 8 elétrons. Não tem elétron nem a mais e nem a menos ao redor do xenônio, depois que eu separo os elétrons exagerando na covalência. Então, ele também está com uma carga formal zero. Tá? Então é isso, gente. Essa é a estrutura de Lewis. Se você tem dificuldade em encontrar estrutura de Lewis e carga formal, no canal Química Sem Decoreba você encontra 2 vídeos que podem te ajudar com isso, tá bom? Bem-vindos aos que estão chegando aí. O canal cresceu bastante aqui do Telegram nesses últimos dias, né? E logo logo eu posto para você a questão original do Enem para você dar uma olhadinha nesse exercício, tá bom? É isso aí, pessoal, né? Vamos junto com as provas. Um abraço, até mais.